Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, família, graça e paz, povo amado de Deus, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. O avanço do engano, esse é o tema. O avanço do engano dentro da religião. Eu tenho conversado com algumas pessoas e a gente troca muito essa ideia, né? Sobre esses pseudos profetas que surgem de uma hora para outra. Aí você vê a rede social dá muito ibope, né? Dá muita mídia a essas pessoas. E eles vêm copiando outros, eles vêm, sabe, aprendendo com os mais velhos. E eles estão atuando cada vez mais forte, cada vez com mais engano, superando muitas vezes os seus antecessores. Queridos, é tanta enganação. Recentemente eu coloquei um vídeo falando sobre o espírito do engano, né? Falando sobre os falsos profetas e as suas falsas profecias. Eu me pergunto, por que esse avanço? Por que essas coisas crescem tanto, irmão? A gente prega a palavra de Deus, a gente fala o evangelho com verdade, a gente se preocupa em transmitir, sabe, uma mensagem clara, uma mensagem que venha trazer edificação, uma mensagem que glorifica a Cristo, sabe? Parece que a gente está dando murro em ponta de faca, a gente está falando verdades bíblicas, como que, por exemplo, né, Deus não habita em templo, Deus não precisa do teu dízimo, do teu dinheiro, Deus não é Deus de barganha, você não é abençoado porque você faz alguma coisa para Ele. E a gente vem falando sobre essas coisas, né? Que o amor de Deus é um amor incondicional, Ele não troca porque você vai dar alguma coisa. Não é isso. E a gente vem falando nessas questões, nós que falamos do Evangelho da Graça, né? Tirando sempre esse autoritarismo humano, religioso, pastoral, e mostrando que quem nos conduz é o Espírito da Graça, é Deus, o Pai, que nos direciona em todas as coisas. Mas parece que não adianta. Pelo contrário, muitos daqueles que têm acesso à verdade não valorizam a verdade. Em contrapartida, a gente vê os filhos da ignorância, né? Os filhos das trevas, como Jesus disse, Jesus de Nazaré, ele dizia assim: os filhos das trevas são mais prudentes em suas obras do que os filhos da luz. Às vezes eu sinto muita falta em graça de ver uma comunhão genuína. Eu sinto muita falta em graça de ver um comprometimento com o reino, um comprometimento com essa palavra, um comprometimento com esse trabalho de evangelização. A gente vê muita gente em graça que abandonou o sistema, saiu do sistema religioso, mas se acomodaram. Muitos estão vivendo as obras da carne, muitos estão vivendo a prostituição, muitos voltaram para o mundo das drogas. Por quê? Porque as pessoas não estão mais amando a verdade, não estão tendo prazer na verdade. E aí você vê o avanço do engano. Você vê o avanço, sabe, da mentira. E aí você fica, por que é que Deus permite isso? Mas nós temos a resposta. Isso não é de hoje. Isso não é de agora. Isso sempre aconteceu e continuará acontecendo. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 10, 11 e 12, Paulo estava falando ali do filho da iniquidade, do homem da mentira, né? E ele disse assim: e com todo o engano da injustiça, para com que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos.
Aí no versículo 11 e 12, Paulo disse assim: e por isso, por esse motivo, Deus lhes envia a operação do erro, para que creais na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Aí vem aquilo que é a resposta. Antes tiveram prazer na iniquidade. Por que é que Deus enviava a operação do erro? Ah, irmão, a Bíblia diz que Deus enviava a operação do erro. Então, se as pessoas estão no erro, é porque Deus está permitindo, porque o próprio Deus envia a operação do erro. É ou não é? É, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Algumas pessoas que conhecem o Evangelho da Graça dizem assim: ô irmão Elson, por que Deus não abre a mente das pessoas para conhecer a verdade? Assim como Ele abriu a nossa mente. Deus não pode tudo, irmão Elson, porque Deus permite, irmão Elson, que essas pessoas estejam aí alimentando esses lobos. Por que é, irmão Elcio, que Deus permite que essas pessoas estejam aí no engano, buscando Deus no monte, buscando Deus em um copo com água, buscando Deus numa fogueira samba, buscando Deus nesses eventos, buscando Deus nessas igrejolas? Por que é que Deus não abre a mente, irmão Elcio, assim como Deus abriu a nossa mente em graça? Por que é que Deus não abre a mente desses irmãos que estão lá pagando preço, se sacrificando nos pseudos altares? Essas pessoas que estão aí praticando o jejum de Daniel, essas pessoas que estão aí vivendo, sabe, irmão Elcio, esse engano pastoral, sendo escravo de homens. Por que é que Deus não abre a mente? Por que é que Deus não revela a graça? Por isso, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira, porque os tais não tiveram prazer na verdade. A resposta está aí. Deus deixa essas pessoas lá, Deus envia a operação do erro para essas pessoas acreditar nesses pseudos profetas, nessas pseudas revelações, nessa enganação toda. Por isso o avanço dessa enganação Deus permite, porque simplesmente as pessoas que seguem não têm prazer na verdade. Antes, eles amam a iniquidade. Então, queridos, aquilo que você ama, aquilo que você acolhe, aquilo que você abraça, ninguém vai tomar de você, nem Deus. Então, se você ama a mentira, se você acolhe a mentira, se você abraça a mentira, Deus vai deixar você viver da mentira. Se você não consegue largar bebida alcoólica, se você não consegue deixar a droga, você se apegou, se você sabe que te faz mal, que está destruindo a tua família, está destruindo a tua saúde, mas você não quer largar porque você ama aquilo, Deus não vai fazer nada. Deus não vai descer do céu, do trono de glória, para chegar em você e arrancar a vontade da bebida alcoólica, arrancar a vontade da bebida. Deus vai deixar. Isso é em tudo na vida. Então, se você se apega ao erro, se você se apega à idolatria, se você se apega, sei lá, a um partido político, se você se apega a um homem, a um governante, Deus não vai fazer nada. Por quê? Porque é você que quer isso. É você que está buscando isso. E quem busca, quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Então, irmãos, o Evangelho da graça, a revelação do Evangelho, que nos traz essa paz, esse descanso, é porque nós amamos isso. Eu quero ter paz. Eu quero descansar. Eu quero viver a verdade de Deus. Eu quero o Evangelho da graça. Deus abre a minha mente e Deus me dá. Agora, eu amo o sistema religioso. Eu amo pagar o preço no monte. Eu amo querer barganhar com Deus para dar uma contribuição para Deus se ver obrigado a me compensar. Eu vou viver nesse engano. Eu não consigo pegar a palavra de Deus e olhar os conselhos, de Deus para minha vida, porque eu quero que alguém revele para mim o que eu já sei. Irmão, eu quero que Deus use alguém hoje para revelar para mim o meu CPF. Pega o seu CPF e olha o número do seu CPF.
Irmão, eu quero que Deus use alguém para revelar com quem eu vou casar. Você que vai olhar para abençoado, vocês vão conversar e ver se vão se casar ou não. Irmão, você não entende, tem que ser, irmão, da forma que Deus quer, o sobrenatural. Eu quero que Deus use um vaso, sabe, para dizer que eu vou morar em tal lugar. Como assim? Você não tem vontade própria? Você não decide nada na sua vida? Você não sabe fazer escolha, não? Você está precisando de alguém que venha dizer o que você tem que fazer? Claro, disse Paulo, crianças, meninos em Cristo. E é por isso que o engano está sempre avançando, porque as pessoas gostam de ser manipuladas. E os falsos profetas hoje, como eu falei recentemente em uma mensagem, eles têm toda a facilitação, eles têm todos os meios para manipular a mente das pessoas. Por quê? Porque hoje você liga a TV, você vê passando essas programações religiosas e principalmente evangélicas, você vê como é simples essas pessoas enganarem. Como é fácil, como tem sido fácil essas pessoas manipularem as mentes. Eu estava vendo uma programação e quando eu coloquei em um canal, estava passando um apóstolo. E ele dizendo que Deus tinha revelado para ele que algo estava acontecendo naquele momento, no caso, naquela hora ali que ele estava ali ao vivo, que ele estava ouvindo barulho. Aí eu deixei só para ter ideia do que ele queria falar, né? Pegar o contexto. E ele disse que naquele momento ali que ele estava ao vivo, Deus estava mostrando para ele barulhos. Barulhos. Eu digo, sim, que barulho? E ele disse que começou a ouvir, naquele momento, barulhos de chaves. Olha para isso. Eu não tenho uma chave aqui, né? E Deus estava falando para ele que estava abrindo portas. Essas chaves, era Deus abrindo portas na vida de muitas pessoas, dos seus telespectadores. E eu parei assim e falei, meu Deus do céu. Aí, um crente desavisado, sem conhecimento de Bíblia, se emociona, e chora, e bebê, e bababá. Eu creio, Senhor, essa chave, uma dessas chaves aí é o Senhor abrindo a porta do meu sucesso, a porta do não sei o quê. As pessoas vivem assim. As pessoas vivem atrás desses barulhos, desses movimentos. E o engano está aí avançando. Eu sou profeta de Deus na sua vida. Eu tenho uma palavra-chave para a tua vida. Eu tenho uma palavra rema para a tua vida. E aí começa. BBB e bababá. E esses homens estão aí. Vestidos de linhos. Seus ternos caríssimos. Seus carrões e suas mansões. Como disse o profeta Jeremias, se não me falha a memória, a verdade eles tiveram como mentira, a mentira como verdade. O doce eles têm como amargo e o amargo eles têm como doce. Então é isso que é valorizado. É isso que as pessoas estão valorizando. Mas a verdade de Deus as pessoas não amam. Jesus de Nazaré já falava lá, né, anunciando o seu retorno, o seu juízo sobre a casa de Israel. Ele disse, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. Nós vemos que, de fato, muitos não têm amor às coisas de Deus. Já se esfriaram há muito tempo. Claro, fora daquele contexto. Se esfriaram por quê? Porque não tem mais prazer na verdade, na justiça, na honra, na bondade. As pessoas hoje, os filhos de Deus, não olham o bom samaritano como um bom exemplo. Ele olha o levita. Os filhos de Deus não olham o bom samaritano como exemplo. Eles olham o sacerdote, porque eles querem construir uma carreira sacerdotal. Eles querem construir uma carreira de fama na religião. Eles querem ser cantores famosos, levitas famosos. Eles querem ser sacerdotes famosos, apóstolos, profetas, etc. Porque os sacerdotes vão para os seus templos, para as suas mansões. Os levitas vão para os seus shows, receber os seus cachês. Mas ninguém se inspira no bom samaritano, que estava indo sei lá para onde, um total anônimo, que parou no caminho e curou aquele que estava ferido.
Deus viu, a sociedade não viu, o palco não viu, o palanque não viu, o mundo business gospel não viu, mas Deus viu e Jesus falou do bom samaritano. E o exemplo do levita e do sacerdote não é um exemplo a ser seguido. Mas o que a religião procura? Seguir justamente o exemplo do reverendo, do apóstolo, do pastor, e esquece de seguir o exemplo de Cristo e a sua palavra. Então, queridos, é por isso que o engano tem avançado, é por isso que o engano tem se propagado cada vez mais, porque infelizmente muitos estão tendo prazer, estão amando e abraçando esse tipo de mensagem. E enquanto isso, nós estamos aqui falando do Evangelho da Graça, onde poucos estão recebendo, e não adianta dizer, mas não recebeu porque Deus não revelou. Mas muitas vezes é como diz o texto, Deus enviou a operação do erro porque eles não tiveram prazer na verdade, mas antes o seu prazer estava no engano, na iniquidade. Tá bom? Deixa teu like, compartilha essa mensagem e ficamos por aqui. E até a próxima. Graça e paz.